1 Reis 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: Já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. Mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminara todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá 6 meses, até matarem todos os edomitas. Mas Hadade, sendo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que tinham servido a seu pai. Partiram de Midian e foram a Parã. Lá reuniram alguns homens e foram ao Egito até o faraó, rei do Egito, que deu uma casa e terras a Hadade e lhe forneceu alimento. O faraó acolheu bem a Hadade, ao ponto de dar-lhe em casamento uma irmã de sua própria mulher, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho, chamado Genubate, que fora criado por Táfnis no palácio real. Ali, Genubate viveu com os próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Hadade soube que Davi tinha descansado com seus antepassados e que Joabe, o comandante do exército, também estava morto. Então Hadade disse ao faraó: Deixa-me voltar para a minha terra. O que lhe falta aqui para que você queira voltar para a sua terra? Perguntou o faraó. Nada me falta, respondeu Hadade, mas deixa-me ir. E Deus fez um outro adversário levantar-se contra Salomão. Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco, onde se instalaram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas além dos causados por Hadade. Assim, Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zeredá, e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído o Milo e havia tapado a abertura no muro da cidade de Davi, seu pai.
Ora, Jeroboão era homem capaz, e, quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou-o de todos os que faziam trabalho forçado, pertencentes às tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém, e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo, e Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas, por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida, por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi, e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho, e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que fez e a sabedoria que teve, estão todos escritos nos registros históricos de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo o Israel. Então descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E o seu filho, Roboão, foi o seu sucessor.